Embaixador da Suíça vem à Assembleia e presidente Josué Neto garante hospitalidade aos turistas durante a Copa. Deputado Marcelo Ramos sai em defesa do Partido Socialista Brasileiro e diz que a legenda sempre apoiou o PT. E ainda, Chico Preto defende indenização para ex-presidiário Eberson Lima, que pagou por um crime ao qual era inocente. Deputado José Ricardo pede que processos de Adail Pinheiro sejam julgados com celeridade. Adjunto Afonso cobra dos executivos mais recursos para o Carnaval do Interior. Boa noite. Em ano eleitoral, os confrontos partidários ficam mais acirrados. As declarações do presidente nacional do PT, Rui Falcão, em visita ao Amazonas, repercutiram durante a sessão plenária desta terça-feira. O deputado Marcelo Ramos saiu em defesa do presidente nacional do PSB, que teria sido criticado pelo petista. De acordo com o parlamentar, o Partido Socialista sempre apoiou o governo federal. Em visita ao Amazonas, o presidente nacional do PT, Rui Falcão, chamou o pré-candidato à presidência pelo PSB, Eduardo Campos, de oportunista. Ele disse isso após Campos afirmar que o Brasil saiu dos trilhos. O líder do PSB na casa, deputado Marcelo Ramos, saiu em defesa de seu correligionário. De acordo com o parlamentar, o partido sempre esteve ao lado do governo federal. Ramos criticou ainda o fato de o governo do PT não ter cumprido com promessas que fez ao estado do Amazonas, como a prorrogação da Zona Franca, que aguarda a votação na Câmara Federal, e a recuperação da BR-319. Porque o que o presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, partido da presidente Dilma, precisa fazer aqui, deputado Vicente, é vir explicar por que até agora não prorrogaram a Zona Franca de Manaus que ela prometeu. É vir explicar por que não recuperar a BR-319 que ela prometeu? É vir explicar por que nós continuamos tendo grave problema na geração de energia elétrica? Quando ela esteve aqui, prometeu solucionar definitivamente o problema de energia elétrica no estado do Amazonas. É isso que o presidente do PT precisaria explicar para o povo do estado do Amazonas. Já para José Ricardo, líder do PT na Leã, o governo federal tem atuado para garantir o desenvolvimento do país. Nesse momento, que é um ano eleitoral, né? Cada liderança começa a se manifestar, começam as críticas, né? Eu vejo que as críticas são naturais. Eu aqui pretendo, logicamente, discutir a questão política, que é um espaço político, eu represento o partido, e nós vamos estar aqui colocando aquilo que o PT, nesses 34 anos, já realizou para o Brasil, as mudanças, as melhorias, que é isso que a população observa. O nosso sistema político precisa de uma grande reforma, e o PT busca isso, tenta isso, não é fácil, tem muitas forças contrárias. Você tem o fato de que o sistema faz com que determinadas pessoas, né, que ainda estão na política, que decepcionaram, mas estão à frente de determinados partidos, aí vem as alianças, e aí ninguém escapa, né? O PSB deixou a base aliada do governo federal em setembro do ano passado, entregando cargos ocupados em ministérios estatais, dando fim a uma parceria firmada na década de 80. O Tribunal de Justiça do Amazonas decidiu por maioria de votos arquivar o processo que pedia a cassação do prefeito de Coari, Adail Pinheiro, pelo crime de improbidade administrativa, sob justificativa de que a matéria prescreveu. Na Assembleia, o deputado José Ricardo voltou a cobrar que os processos sejam julgados com mais celeridade. O líder do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa, deputado José Ricardo, iniciou o pronunciamento mostrando vários jornais impressos dos últimos dias. Nas publicações, notícias voltadas às acusações contra o prefeito de Coari, distante 363 quilômetros de Manaus, Adail Pinheiro. Pegando aqui o noticiário agora dos últimos dias. Decretada a prisão de Adail. Então, o Tribunal de Justiça decretou, através do desembargador, a prisão. Adail se entrega à polícia, porque ele sumiu, né? Fugiu, e depois o advogado, que cuida dele, que é o presidente da OAB, levou para ser preso. A polícia prendeu os assessores, algemou todo mundo, mas o prefeito estava tranquilamente caminhando, sendo levado para a delegacia. A defesa tenta libertar Adail,
Já está lá em Brasília. Segundo o parlamentar, o crime de pedofilia é muito grave e os acusados não podem sair impunes. O parlamentar cobra que todos os processos contra Adail sejam julgados. São gravíssimas, são crimes considerados praticamente hediondos, né? Você abusar de criança, você usar o poder que tem, seja poder político, seja o poder financeiro, para se aproveitar, né, de criança e principalmente na questão da exploração sexual. A sociedade não aceita, é um abuso, é uma vergonha, inclusive, que o Amazonas esteja nessa situação, um município importante, um município com tantos recursos, com tantas possibilidades, e você tem situações como essa acontecendo. O discurso de José Ricardo ganhou apoio da deputada pelo PP, Conceição Sampaio. E nós temos o dever, que estamos no exercício de uma função pública, e ainda que não tivéssemos, teríamos a obrigação, certamente, de nos posicionar e de fazer essa cobrança. Lembrando, deputado José Ricardo, que não é só a questão do abuso, nós temos dois crimes aí, o abuso e temos também a exploração sexual, que são crimes que precisam ter realmente o rigor da lei aí, fazendo essa justiça. Em tribuna, o deputado Chico Preto, do PMN, defendeu o ex-presidiário Eberson Lima de Oliveira, preso em 2003, suspeito de estuprar uma menina de 9 anos. Ele ficou 3 anos preso, contraiu o vírus da AIDS, até que teve a inocência provada. Agora, Eberson move processo de indenização contra o Estado. O deputado Chico Preto pede que o Executivo não recorra do pedido de reparação, orçado em R$ 170 mil. Ele ficou 3 anos em um presídio de Manaus e nunca chegou a ser julgado. Foi estuprado na unidade prisional do Puraquequara e contraiu o vírus HIV, causador da AIDS. Eberson Lima de Oliveira voltou à liberdade em 2006. A verdade foi que o pai da garota abusada no bairro Nova Floresta, zona leste da capital, acusou Eberson porque teria tido um desentendimento com ele. A delegada pediu a prisão baseada na indicação do pai, mas a investigação feita depois apontou que outro homem cometeu o crime. A Defensoria Pública entrou com ação em 2011, pedindo uma indenização de cerca de R$ 170 mil, valor nunca pago porque o Estado considerou alto para o caso. Da tribuna do plenário Rui Araújo, o deputado Chico Preto, do PMN, pediu que o governador do Estado, Omar Aziz, se sensibilize com a história do rapaz e interceda junto à Procuradoria. A ideia é que, após todos esses anos, a justiça seja feita. O governo do Estado, pelo menos, ele precisa determinar urgentemente a PGE que põe um ponto final nessa questão, no entendimento sobre o valor e que urgentemente também esse valor seja pago, porque a partir desse valor pago em forma de indenização, que esse rapaz, o Eberson, vai poder pagar alguma qualidade de vida do tempo ainda que lhe resta. Remédio, tratamento, médico, isso ele dificilmente vai encontrar nos hospitais públicos, então ele precisa desse dinheiro para ter alguma qualidade de vida ainda pelos dias que lhe restam. Hoje, Eberson diz que pretende voltar a estudar para concluir o ensino fundamental, médio e depois pretende cursar direito. Ele faz tratamento pelo Sistema Único de Saúde. Nesta terça-feira, o embaixador da Suíça no Brasil, André Regli, esteve na sede do Parlamento Estadual. O diplomata está em visita oficial no estado desde a última segunda-feira para conhecer de perto a realidade do Amazonas. Copa do Mundo também esteve em pauta, já que a seleção de futebol do país joga em Manaus no dia 25 de junho. O embaixador da Suíça no Brasil, André Regli, foi recebido pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado pelo PSD, Josué Neto, e ainda pelos parlamentares Francisco Souza, Orlando Cidade e Conceição Sampaio. O embaixador cumpre a agenda oficial no estado para conhecer um pouco da realidade do Amazonas. Os parlamentares foram questionados sobre quais dificuldades Manaus enfrenta. Os deputados pontuaram os problemas no transporte coletivo e a falta de abastecimento regular de água para moradores, principalmente das zonas norte e leste, como os principais gargalos de Manaus. O embaixador lembrou que visitou o Amazonas pela segunda vez. Na última segunda-feira, ele conheceu a construção da Arena da Amazônia, que está com 97% das obras concluídas. Segundo André Regli, pelo menos 5 mil turistas suíços devem visitar Manaus no período da Copa. A gente está expectando 5 mil, eu acho que é muita gente que vem. E quando os suíços vêm, eles colocam a camisa vermelha, com a cruz branca, então vai ser uma imagem muito bonita aqui nesse estádio maravilhoso aqui de Manaus.
O embaixador também comentou sobre a preservação da floresta amazônica. Eu acho que lá fora as pessoas não sabem muito, né, que finalmente o estado de Amazonas só desmatou 3%, né? Então, eu acho que essas informações que, através da Copa, através dessa plataforma da Copa, que as pessoas de lá fora devem saber, né? Isso eu acho que é muito importante, e isso é uma oportunidade para o Brasil também de mostrar realmente as realidades desse estado. Segundo o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, os amazonenses receberão muito bem os turistas da Suíça. Nós não fizemos nenhuma questão de esconder os problemas, os gargalos que temos na cidade de Manaus, mas que esses problemas que nós temos de infraestrutura na cidade certamente serão corrigidos pelo acolhimento que o manauara, que o amazonense tem e que fará ao receber os suíços aqui na cidade de Manaus. É um povo que será muito bem-vindo, que será muito bem tratado, que será muito bem recebido e que eu tenho certeza que a imprensa suíça vai sair daqui gostando do nosso povo, gostando do nosso estado, gostando das nossas riquezas naturais, da nossa culinária. Eu acho que pela simpatia que tem o embaixador André, eu já quero dizer que, tendo a oportunidade de estar no estádio ou de assistir ao jogo pela TV ou pelo rádio, estarei torcendo pela Suíça em homenagem a essa vinda dele aqui na nossa casa, onde foi muito bem recebido e será sempre bem recebido por essa casa e pelo povo do Amazonas. O jogo entre as seleções da Suíça e Honduras será no dia 25 de junho. E veja no próximo bloco. Parlamentares lamentam a morte do cinegrafista da TV Bandeirantes. E mais, deputada Adjuta Afonso cobra em plenário mais recursos para o Carnaval do Interior. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da Rádio Ali. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. Recursos financeiros para a realização do Carnaval no interior do Amazonas. Essa é a proposta do deputado Adjuta Afonso. O assunto foi tema de discurso em plenário. O parlamentar destacou o papel da cultura como fonte de geração de emprego e renda. O deputado Adjuta Afonso destacou em discurso a importância de que a Secretaria de Cultura do Amazonas aloque recursos para escolas de samba do interior do estado. Atualmente, as agremiações da capital já recebem incentivos por parte do Executivo. A ideia é utilizar a cultura para promover rotatividade econômica nos municípios interioranos. As prefeituras, diferente, por exemplo, de Manaus, das prefeituras do interior, não têm condições, muitas vezes, de arcar com essa despesa. E essas pessoas que querem fazer um carnaval ficam batendo de porta em porta, na porta de empresários, para ver se consegue recurso para esse carnaval. O presidente da Frente Pro Cultura, deputado Tony Medeiros, subscreveu o discurso do deputado Adjuta Afonso. Já o presidente da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa, deputado Sidney Leite, destacou a importância da regulamentação do Fundo Estadual de Cultura. Para isso, o parlamentar destaca o papel dos conselhos municipais de cultura. Perpassa necessariamente pelo fortalecimento, e aqui está o vereador meu conterrâneo Gessinaldo, mas tem N vereadores no estado do Amazonas, que é o fortalecimento dos conselhos municipais de cultura, até para que eles possam estar preparados pela elaboração de projeto e acessar recursos não só a nível estadual e a nível federal. O deputado Adjuta Afonso encerrou o discurso enfatizando que os empregos gerados nos galpões das escolas duram o ano inteiro, já que os brincantes se preparam para a realização do carnaval seguinte. Os investimentos da iniciativa privada no setor madeireiro amazonense foram destacados pelo deputado Orlando Cidade. O parlamentar disse que serão mais de 300 milhões de reais para a exploração sustentável da madeira.
Cidade defendeu ainda investimentos do Poder Executivo em outras alternativas econômicas, como a piscicultura. Durante o pronunciamento no plenário da Assembleia Legislativa, o deputado Orlando Cidade destacou o investimento de 300 milhões de reais de uma empresa alemã no investimento madeireiro amazonense. De acordo com o parlamentar, a multinacional deverá atuar de forma sustentável e o aporte milionário ajudará no fortalecimento do setor, pois deve gerar pelo menos 120 empregos diretos no município de Envira. Esses investimentos são chegados em boa hora, onde o extrativismo voltado para a indústria madeireira começa a dar seus primeiros passos, principalmente no interior do estado do Amazonas. É bem-vindo esses recursos que serão explorados madeiras de maneira sustentável, ninguém precisa desmatar e sim cultivar as nossas madeiras, gerando riqueza para o povo lá de Envira. Como presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Pesca da Casa, Orlando Cidade defende que a atividade primária seja uma alternativa econômica para o Estado. O parlamentar citou, durante o discurso, os investimentos do governo do Acre na piscicultura local e espera que o Executivo amazonense também invista na área. Estão lá numa área de 15 hectares e 54 tanques já produzindo os alevinos. Isso demonstra ser que o Estado do Acre também está preocupado com a produção de alimentos para o seu povo. E essa mesma política é a política voltada do governador Mazis, através do programa Amazonas Rural Sustentável, que também incentiva a produção de alimentos aqui no nosso estado. Cidade disse ainda que o programa estadual Amazonas Rural pode ser o início para que as atividades no campo tragam desenvolvimento econômico para a região. O deputado Tony Medeiros lembrou em plenário que 2014 foi definido pela ONU como o Ano Internacional da Agricultura Familiar. O parlamentar aproveitou para cobrar políticas públicas voltadas ao setor primário no estado. A Organização das Nações Unidas definiu 2014 como o Ano da Agricultura Familiar, visando aumentar a produção de alimentos pelos pequenos agricultores e colaborar na erradicação da fome e da pobreza. O deputado estadual Tony Medeiros subiu à tribuna para cobrar investimentos do governo estadual no setor primário do Amazonas. Infelizmente, ainda se pratica uma agricultura como se praticava há 500, há 1000 anos atrás. Com enxada, com terçado, com machado, não se investiu em novas tecnologias. Medeiros cobrou também a implantação da Universidade Rural, que deverá funcionar em parceria com a UEA. Tenho enfrentado uma luta diária na criação da Universidade Rural, que é um projeto acatado pela Universidade do Estado do Amazonas e que, se Deus quiser, até o final do ano será implementada. Temos a oportunidade de oferecer ao homem, ao jovem, à mulher rural, cursos de produção de alimentos, de produção pesqueira, de agroecologia. Vejo sim como um grande avanço, onde o jovem vai poder fazer o seu curso a nível de graduação na própria comunidade. Vejo como um dos maiores avanços em termos de educação rural dos últimos tempos. Tony Medeiros propôs ações para contribuir com a agricultura familiar no estado, como a divulgação do tema pelos professores da rede de ensino estadual e solicitou à Secretaria de Produção Rural, SEPRO, um estudo de viabilidade de apoio logístico aos núcleos produtivos para escoamento da produção. Parlamentares lamentam a morte do cinegrafista da TV Bandeirantes atingido por um rojão enquanto trabalhava em um protesto no Rio de Janeiro. E mais, deputado pelo PSDB, Arthur Bisneto, destaca em plenário pontos da mensagem anual do chefe do Executivo Municipal, realizados na última segunda-feira. Veja no resumo de notícias. Os deputados José Ricardo e Conceição Sampaio aproveitaram o tempo no pequeno expediente para se solidarizar com a família do cinegrafista Santiago Andrade, da TV Bandeirantes, atingido por um rojão em um protesto no Rio de Janeiro. Conceição Sampaio questionou a atuação dos Black Blocs nas manifestações que vêm ocorrendo em todo o país. Nós precisamos agir, nós precisamos cobrar, nós precisamos fazer com que, de fato, não somente esse profissional, a morte dele não seja esquecida, mas que nós hoje possamos ir às ruas, que a população possa ir às ruas com tranquilidade, mas, acima de tudo, com respeito. Na avaliação do deputado José Ricardo, a polícia do Rio de Janeiro não soube conternar a situação.
O cinegrafista morreu na última segunda-feira. Na sessão plenária desta terça-feira, o deputado pelo PSDB, Arthur Bisneto, destacou a leitura da mensagem anual realizada pelo prefeito de Manaus, Arthur Neto, na última segunda-feira, dia 10, na abertura dos trabalhos legislativos da Câmara. O deputado elogiou os trabalhos feitos pela Prefeitura Municipal de Manaus no ano passado e ainda destacou os investimentos anunciados para 2014. Manaus é uma cidade grande, com bom orçamento. A Prefeitura enxugou máquina no que pôde, diminuiu o supérfluo que atinge toda a Prefeitura, todo o poder, que tem gente que não trabalha de verdade. É um gasto exacerbado que tira o dinheiro da rua. A Prefeitura buscou enxugar, uma Prefeitura independente, mas uma Prefeitura que não esconde que precisa de parcerias. A Assembleia recebeu na manhã desta terça-feira a visita de 157 alunos da Escola Celos, localizada no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. Na ocasião, os estudantes participaram de uma palestra sobre cidadania e política e também puderam assistir à sessão ordinária. A instituição é a primeira a participar neste ano de 2014 do programa Conhecendo o Legislativo. A Assembleia Legislativa aprovou nesta terça-feira requerimento do deputado Belarmino Lins para realizar a sessão especial em homenagem aos 25 anos da Constituinte do Estado. Na ocasião, o parlamentar aproveitou para destacar os desafios que serão enfrentados pela Casa em 2014, já que os parlamentares devem dar continuidade aos trabalhos, mesmo com a realização da Copa do Mundo em junho e das eleições em outubro. Nossa expectativa é de que transcorra dentro da normalidade, porquanto a consciência de todos nós é no sentido de que saibamos conduzir as nossas atividades plenárias sem prejuízo das nossas atividades políticas, que é um ano atípico, porque também, além da eleição, o ano eleitoral, nós temos também um ano atípico, porque teremos a Copa do Mundo, onde o Amazonas e o Brasil sediará em 2014. E isso terá, sem dúvida, um reflexo muito grande no sentido de ir e vir para o nosso estado de dimensão continental, com a participação dos países que têm, notadamente, os melhores futebols do mundo. E vamos à nossa agenda parlamentar. Dia 12 de fevereiro, deputado Tony Medeiros realiza reunião da Frente Pró Cultura na Alean com artistas e setores culturais, às 8h30 da manhã, na Assembleia Legislativa. No mesmo dia, deputados Luiz Castro e José Ricardo promovem ato público contra a pedofilia, às 2h da tarde, com concentração em frente ao Tribunal Regional Eleitoral, seguindo para o Tribunal de Justiça do Amazonas. Dia 20 de fevereiro, deputado Tony Medeiros realiza sessão de tempo para homenagear os técnicos da Fazenda Estadual, às 11h da manhã, no plenário Rui Araújo. A Assembleia Legislativa do Amazonas anuncia com pesar o falecimento do ex-deputado estadual Raimundo Andrade Seixas, que fez parte da 4ª legislatura de 1959 a 1963. O ex-parlamentar morreu de falência múltipla dos órgãos aos 87 anos. E veja agora o que foi destaque no Alean Notícias de hoje. Embaixador suíço vem à Assembleia e presidente Josué Neto garante boa acolhida aos turistas durante a Copa. Deputado Marcelo Ramos sai em defesa do PSB e diz que a legenda sempre apoiou o PT. E mais, adjunto Afonso cobra dos executivos mais recursos para o Carnaval do Interior. E nós ficamos por aqui. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site ali.am.gov.br. Esta edição também estará disponível no YouTube no canal Alean. Uma ótima noite para você e até amanhã.